A paz do Senhor, meus queridos. Hoje nós falaremos da lição 4, o Ministério Avivado de Jesus. Como foi a atuação do Espírito Santo no nascimento do Senhor? E como foi a atuação quando ele foi para o deserto? E durante o seu ministério? O Espírito atuou constantemente? E na vida do obreiro? E na vida do obreiro tem sido essa atuação constante? E na vida do crente? E a oração também foi atuante na vida do Senhor? Também é atuante na sua vida? Estes e outros assuntos, partindo destes, estaremos estudando nesta lição. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Sou o pastor Valcir, da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Iva. É sempre um prazer estar aqui para comentar a palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar da lição de número 4, que tem por título O Ministério Avivado de Jesus. Nós não poderíamos usar a expressão o avivamento do ministério de Jesus, porque isso pressupõe que ele teve um processo de arrependimento, voltou-se para Deus, caiu de joelho ou começou a orar e buscou a presença do Espírito Santo. Então esse processo, quando a gente fala em avivamento, nós estamos falando de nós, seres humanos. No caso do Senhor Jesus, já era o ministério avivado completamente, porque ele era 100% homem e 100% Deus. Nosso textório vai dizer assim: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Então, quando Lucas escreve, lembrando que Lucas foi um médico amado, escreveu para os gregos, e ele coloca que realmente o poder do Espírito Santo estava sobre Jesus. E por causa desse poder sobre ele, a sua fama correu por todas as terras em derredor. Então a presença do Espírito Santo era constante na vida do Senhor Jesus. Por isso que o título é O Ministério Avivado de Jesus. Verdade prática. O alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. Olha que interessante. Para que eu possa ser avivado e que eu quero alcançar algo dentro do mundo espiritual, dentro do projeto divino, dentro do reino, eu preciso da atuação do Espírito Santo na minha vida. Sem a atuação do Espírito Santo, o homem não é nada. Aí nós temos aqui a nossa leitura, está lá em Lucas 4, do verso 14 ao verso 22. Vou ler apenas o primeiro versículo. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, ensinou nas suas sinagogas, por todos eram louvado. Então nós temos aqui essa lição lá de Lucas, capítulo 4, que vai falar exatamente como foi um pouquinho da vida do Senhor Jesus, quando ele chegou lá a Nazaré, onde ele foi criado, como ele levantou-se para ler, e ele então chama a atenção de todos para a sua missão. E a sua missão era apregoar, primeiro Deus ungiu ele para evangelizar os pobres,
curar os quebrantados, e quebrantados pressupõe coração voltado para Ele, apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr liberdade em os oprimidos e anunciar aí o ano aceitável do Senhor. Então foi um momento especial em que o Senhor entra na sinagoga e faz a leitura do livro de Isaías, onde essa passagem está contida. Então, quando nós falamos do ministério avivado do Senhor Jesus, nós temos que levar em consideração que a sua fama correu por todas as terras em derredor. Por quê? Porque a virtude do Espírito Santo estava sobre ele, e nós, nesta lição, nós vamos ver como foi o seu ministério e como foi a proclamação da palavra sobre a autoridade do Espírito Santo. O nosso primeiro tópico fala Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Como foi o Espírito Santo na vida de Jesus? Se nós observarmos, no nascimento, nós vamos ver o anjo Gabriel levando a notícia a Maria e dizendo a ela: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que em ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Está lá em Lucas 1,35. Então, já no momento da concepção, nós temos aí a atuação clara do Espírito Santo. No batismo, no momento em que ele sai da água, nós vamos ver ali o Espírito Santo de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então nós vemos ali a atuação do Espírito Santo no momento do batismo, confirmando quem era o Senhor Jesus. Isso para mostrar, você está iniciando o seu ministério e aqui está a atuação clara do Espírito Santo. Na tentação, diz a Bíblia que, pelo Espírito Santo, ele foi levado ao deserto para ser tentado. E ali passou 40 dias, não comeu pão e foi tentado pelo diabo de maneira dura, mas ele permaneceu firme. A cada ataque ali era uma passagem bíblica. Assim diz o Senhor: não, mas a palavra fala assim. Não, faça isso. Não, mas a palavra fala assim. Então houve ali uma atuação poderosa do diabo, mas muito mais poderosa foi a atuação do Senhor Jesus. E no ministério, aos 30 anos, quando ele inicia o seu ministério terreno, depois que ele volta da tentação lá do deserto, nós vamos ver a leitura bíblica que nós lemos lá em Lucas, capítulo 4, do 14, para frente ali, nós vamos ver o Senhor Jesus entrando lá em Nazaré e na sinagoga e fazendo a leitura. Ali ele inicia o ministério. Quando ele faz aquela leitura de Isaías, ele está dizendo qual é o objetivo do meu ministério. Eu vim para esta finalidade, para evangelizar os pobres. Essa era a primeira missão do Senhor. Então nós vemos ali, se a gente olhar a leitura bíblica, ele vai dizer, faz questão de ler de novo: evangelizar os pobres, curar os quebrantados, apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então esses objetivos aqui, ele deixa claro no início do seu ministério na cidade quando ele chega em Nazaré. Então nós vemos aqui que realmente o Senhor inicia de uma maneira gloriosa, o seu ministério. Então isso fica claro para nós, que ele foi ungido, que ele recebeu a atuação do Espírito Santo no momento da concepção e depois no momento
do batismo, no deserto. Então, durante todo esse processo, o Espírito Santo estava sobre ele. Então, se a gente resumir, o Espírito Santo teve uma participação ativa no ministério do Senhor Jesus. Nosso segundo tópico vai dizer assim: Jesus e a oração em seu ministério. Qual era o valor da oração no ministério do Senhor Jesus? A oração era primordial e ele vai nos ensinar a oração do Pai Nosso. Nós temos duas vezes lá em Mateus 6, do 9 a 13, onde ele vai nos ensinar aqui a oração do Pai Nosso. E eu acho que é interessante que ele diz aqui: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino e a glória para sempre. Amém. Então esse é um modelo de oração que o Senhor Jesus, no início do seu ministério, ele deixou claro. Isso não é uma oração para ser repetida, mas é um modelo, né? A oração do Pai Nosso é aí uma orientação, o nosso comentarista coloca uma orientação litúrgica, né? Porque revela aí claramente o coroamento de um estilo de vida sem hipocrisia. Então, deixa claro aí, Pai Nosso, né? Pai Nosso pressupõe que nós somos filho e que Ele é Pai. Então, há aí uma reverência à questão do Pai. Pai Nosso que estás no céu. Olha que coisa interessante. Então, já é mostrando para nós aí esse prazer em falar com o Pai. E levando em consideração aí o viver, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então deixar aí claramente na vontade do Senhor. Então a gente faz questão de, sempre que a gente lê isso aqui, o texto vai deixar claro para nós, faz questão de ler de novo, olha, a partir do verso 6, verso 9, diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então a primeira coisa, reconhecer como Pai, reconhecer a sua santidade. Venha o teu reino. Então a busca pelo reino dos céus sobre nós. Mas olha que interessante, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Então, colocando a vontade do Senhor em primeiro ponto, deixando ela decidir tudo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Nos alegrarmos e agradecermos a Deus pelo pão de cada dia. Então é interessante aí que realmente a oração fez parte aí da vida do Senhor Jesus, e ele começa nos dando a oração, o estilo ou o modelo de oração mais importante que a gente encontra na Bíblia, ok? Uma vida de oração. Nos evangelhos nós vamos poder ver aí várias ocasiões, né? Nós vamos ver no capítulo 6, Mateus 6, tem essa oração que nós lemos. E ele fez, lá em Lucas capítulo 10 também, ele faz uma oração. Na mesma hora, alegrou Jesus no Espírito Santo: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios inteligentes, as revelaste às criancinhas, assim ao Pai, porque assim te aprouve. Essa oração foi feita quando ele distribuiu os 70 discípulos, né? Lá em Mateus 11, 25 também vamos ter ela também, né? A mesma oração. Então é importante a gente
analisar essa questão, porque o Senhor Jesus orou em vários momentos, tá? Então a importância da oração na vida do Senhor Jesus era como a alimentação para nós, água e comida. Sem ela não haveria a menor possibilidade de continuar com o seu ministério. Nós vamos ver lá no Getsemane também, né? Como como o próprio Senhor Jesus orava também. Nós temos lá a oração em Mateus, diz assim: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto vou além orar. Então nós vemos aqui que a oração teve um papel importante no ministério terreno do Senhor Jesus. O nosso terceiro tópico, uma vida na unção do Espírito, tá? Com unção, o comentarista vai dizer que nos referimos a uma vida de serviço sob a confirmação do Espírito Santo, semelhança da atuação do Espírito Santo no ministério de Jesus. Então nós vemos aqui que a unção, primeiro tópico, a unção do Espírito na vida do obreiro, né? Então o obreiro precisa, todos aqueles que exercem liderança, até aqueles que estão envolvidos na música, precisa levar em consideração a presença do Espírito Santo. Principalmente os que estão na música, que é uma parte importantíssima do culto, né? E que a cada dia devemos realmente investir mais, porque é importante esse momento da música, é uma preparação da alma para o momento da palavra. E então nós vamos ver que o obreiro precisa, né? Tudo que a gente puder fazer para ter a unção do Espírito Santo na nossa vida vai marcar o nosso ministério. O comentarista coloca aqui: mas o obreiro ungido sabe que o Espírito Santo renova suas forças, não permite que veja a obra do Senhor com mero olhar humano. Olha que interessante. Então, a atuação do Espírito Santo é de suma importância na vida do obreiro. A unção do Espírito Santo na vida do crente também, não só na vida daquele que tem responsabilidade, naquele que está atuando, ensinando, pregando, mas na vida de todo crente. Viver uma vida na unção do Espírito Santo não é privilégio apenas dos que exercem vocação ministerial na igreja. A palavra de Deus diz que nós somos o sacerdócio real, chamados para anunciar. Então todo crente precisa valorizar a importância da unção do Espírito na sua vida. É por esse motivo que o batismo com o Espírito Santo, que é um revestimento de poder, está disponível a todas as pessoas. Não é só quem exerce liderança. E nós chegamos aqui à conclusão, né? Nesta lição, vimos que o Senhor Jesus teve um ministério avivado porque foi ungido pelo Espírito Santo de Deus. Olha que importante. Ora, se o Senhor Jesus, sendo Deus, foi ungido pelo Espírito Santo para desenvolver o seu ministério, por que conosco seria diferente? Vivamos, pois, uma vida de serviço na causa do Mestre, de modo que o Espírito Santo confirme a nossa vocação. Então, é importante nós estarmos na presença do Senhor para fazermos o melhor para a obra do Senhor. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que esta lição sirva de alerta para que você pare para pensar se o Espírito foi profundamente atuante na vida do Senhor Jesus, ele precisa também ser atuante na minha e na sua vida. Nós precisamos ter um ministério avivado também. Que Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus.